No coração de Jerusalém, erguia-se majestoso o Templo de Salomão, uma obra que transcendia simplesmente pedra e ouro. Construído sobre o Monte Moriá, este templo não era apenas um marco arquitetônico, mas o próprio símbolo da glória divina sobre a terra. Suas paredes, revestidas de ouro desde o chão até o topo, reluziam como o sol ao amanhecer, refletindo não apenas a riqueza material do reino, mas a pureza da fé que ali habitava. No coração deste santuário, o Santo dos Santos abrigava a Arca da Aliança, protegida por querubins alados, que testemunhavam a presença de Deus entre seu povo. À sua entrada, imponentes pilares de bronze, Jaquim e Boaz, erguiam-se como sentinelas eternas. Suas alturas, desafiando o céu, ornados com detalhes que ecoavam a perfeição da criação divina. Cada passo dentro do templo era uma jornada através da história sagrada, com câmaras laterais, guardando tesouros inestimáveis, e salas sagradas, onde os sacerdotes realizavam rituais que ligavam o céu à terra. O altar dos holocaustos, com sua chama perpétua, oferecia um perfume sagrado ao ar, enquanto o mar de fundição, cercado por 12 touros de bronze, refletia não apenas a água purificadora, mas a própria ordem cósmica. Certifique-se de deixar seu like e um comentário nesse vídeo, pois garanto a você que irá se fascinar com os segredos ocultos do Templo de Salomão, que até hoje nunca foram revelados. Segure-se na cadeira ou no sofá e vamos fazer uma viagem ao passado, desbravando os maiores mistérios bíblicos. Sejam todos bem-vindos ao canal Bíblia Salva. O Templo de Salomão, construído no Monte Moriá, em Jerusalém, era o epicentro da vida religiosa, política e social do Reino de Israel durante o século X a.C. Sua arquitetura grandiosa refletia a glória de Deus e a opulência do reinado de Salomão. O edifício era revestido de ouro puro, desde o chão até as vigas do teto, e decorado com querubins, palmas e flores entalhadas em madeira de cedro. O Santo dos Santos, a parte mais sagrada do templo, abrigava a Arca da Aliança, protegida por 2 gigantescas estátuas de querubins com asas estendidas. O altar de bronze e o mar de fundição demonstravam atenção aos detalhes dos rituais de purificação exigidos pela fé. Os sacerdotes, divididos em turnos segundo a ordem de Davi, realizavam sacrifícios contínuos de animais, enquanto os levitas entoavam cânticos e tocavam harpas, liras e símbolos, criando uma atmosfera de reverência e mistério. O grande templo de Salomão erguia-se imponente no Monte Moriá, dominando a paisagem de Jerusalém com sua estrutura magnífica e materiais preciosos. Suas paredes externas eram construídas com pedras maciças e encaixadas à perfeição, sem o uso de ferramentas audíveis no canteiro de obras, de modo que nenhum som de martelo ou cinzel era ouvido durante sua construção. Essas pedras, extraídas das melhores pedreiras reais, apresentavam uma superfície lisa e uniforme, revestida posteriormente com placas de ouro batido que refletiam a luz do sol, fazendo com que o templo brilhasse à distância como um farol divino. A entrada principal, voltada para o oriente, era ladeada por 2 colossais pilares de bronze, chamados Jaquim e Boaz, cada um com 18 côvados de altura, adornados com capitéis ornamentados em forma de lírios e correntes entrelaçadas. Esses pilares não sustentavam estruturalmente o edifício, mas serviam como símbolos de estabilidade e força, gravados com inscrições sagradas. O pórtico, com 20 côvados de largura, era encimado por um frontão decorado com figuras de querubins, palmeiras e flores abertas, tudo recoberto de ouro cintilante. Ao redor do templo, um amplo pátio interno, conhecido como Pátio dos Sacerdotes,
Era cercado por um muro baixo de pedra com 3 camadas de blocos polidos e uma fileira de vigas de cedro, separando o espaço sagrado dos pátios externos reservados ao povo. No centro desse pátio erguia-se o altar dos holocaustos, uma estrutura maciça de bronze com 20 côvados de comprimento e 20 de largura, onde os sacrifícios eram queimados continuamente, liberando uma fumaça perfumada que subia dia e noite. À sua frente, o mar de fundição, uma gigantesca bacia circular sustentada por 12 touros de bronze, reluzia como um espelho líquido, refletindo as chamas do altar e as nuvens do céu. As laterais do templo eram reforçadas por câmaras laterais de 3 andares, que serviam como depósitos para os tesouros sagrados e aposentos para os sacerdotes responsáveis pelos rituais sagrados. Essas câmaras eram acessadas por portas estreitas de madeira de oliveira, ricamente entalhadas com motivos de querubins e flores, e cada nível era ligeiramente mais largo que o inferior, criando um efeito de degraus invertidos na fachada. O telhado, plano e recoberto com placas de chumbo sobre vigas de cedro, era pontuado por aberturas estratégicas que permitiam a entrada de luz natural no interior. Gárgulas em forma de leões serviam como drenos de chuva. Ao longo do ano, durante as grandes festas como a Páscoa, o Tabernáculos e Pentecostes, milhares de peregrinos se aglomeravam nos pátios externos, enchendo o ar com cânticos e o som de trombetas. O templo, então, não era apenas um edifício, mas uma experiência sensorial completa. O brilho dourado sob o sol, o cheiro de incenso e carne assada, o toque das pedras polidas sob os pés descalços dos adoradores e o eco das vozes dos levitas. Enquanto o templo funcionava como o coração espiritual da nação, o palácio real, adjacente a ele, era o centro do poder e dos prazeres terrenos de Salomão. O rei, conhecido por sua sabedoria e riqueza, mantinha um harém de 700 esposas e 300 concubinas, muitas delas princesas estrangeiras trazidas como parte de alianças políticas. A competição entre essas mulheres era intensa, não apenas pela atenção do rei, mas também pelo status de seus filhos e a busca por influência. As esposas principais, como a filha do faraó egípcio, tinham residências próprias e servidoras dedicadas, enquanto as concubinas viviam em alas separadas, supervisionadas por eunucos. Presentes, intrigas e demonstrações de lealdade eram comuns, pois cada mulher buscava assegurar seu lugar. Algumas, como as moabitas e amonitas, introduziram a adoração de seus deuses nativos, levando Salomão a construir altares pagãos nos montes próximos a Jerusalém, gerando descontentamento espiritual. O dia a dia no templo e no palácio era marcado por uma rotina de cerimônias, banquetes e administração do reino. Salomão dedicava horas à justiça, sentado em um trono de marfim revestido de ouro, flanqueado por leões esculpidos, enquanto súditos e embaixadores estrangeiros traziam petições e tributos. À noite, o rei se entregava aos prazeres do harém, onde música, dança e poesia eram comuns. As mulheres usavam perfumes, joias e artifícios para chamar sua atenção. Apesar da aparente harmonia, a rivalidade latente e a introdução de cultos estrangeiros minavam lentamente a devoção exclusiva a Yahweh que o templo representava. Os sacrifícios continuavam no altar, com o cheiro de carne queimada e incenso pairando sobre Jerusalém, mas o palácio seguia um ritmo próprio, onde a luxúria e o poder se misturavam. As festas de Salomão tornaram-se lendárias, com mesas fartas, vinho em abundância e convidados de todas as nações do império. Enquanto os sacerdotes mantinham o fogo sagrado aceso no altar, as mulheres do harém realizavam seus próprios rituais, alguns em segredo, oferecendo libações a Astarote ou praticando encantamentos para conquistar o favor do rei.
Essa dualidade entre a santidade do templo e a decadência do palácio gerava uma tensão silenciosa, mas constante. Era como se, de um lado, houvesse uma busca pura pela presença divina e, do outro, uma queda gradual rumo ao esquecimento espiritual. E assim, o Templo de Salomão não permanece apenas como uma lembrança distante, cravada nas páginas da história. Ele se ergue ainda hoje como um monumento eterno de uma era em que o sagrado e o profano coexistiam sob o mesmo céu. De um lado, um templo que resplandecia como o próprio trono de Deus na terra, onde o ouro reluzente, os cantos dos levitas e a fumaça dos sacrifícios criavam uma atmosfera divina. Do outro, o palácio do rei, tomado por alianças e desejos carnais. Esse contraste dramático entre a glória espiritual e a decadência terrena é o verdadeiro coração desta história. Um lembrete poderoso de como até mesmo os mais grandiosos impérios podem se fragilizar quando o orgulho, o desejo e a vaidade substituem a reverência. O templo foi construído para glorificar o Deus de Israel, mas foi nas sombras do palácio que o destino da nação começou a se desviar. A corrupção silenciosa corroía os alicerces da fé diante dos olhos do próprio povo. E esse eco da divisão entre luz e trevas, entre fé e fraqueza humana, ainda ressoa como um alerta eterno através dos séculos. O Templo de Salomão é mais que pedra e ouro. É símbolo de escolhas, de caminhos divergentes. Que essa história nos inspire a refletir sobre nossas próprias construções. Estamos edificando templos de verdade ou palácios de ilusão? Que a memória desse santuário nos conduza a uma busca sincera pela presença divina em nossas vidas. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e comente aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Confira também os demais vídeos do nosso canal e se surpreenda com mais histórias fascinantes sobre anjos e personagens da Bíblia. Eu vou ficando por aqui, tenham todos uma ótima semana e até o próximo vídeo. Amém.